Nós encaminhamos para todos um resuminho do que nós conversamos ontem com o grupo da reforma tributária. E hoje nós temos uma verdadeira confusão de informações e isso gera um desconforto para todos nós. Nós temos a PEC 45, a PEC 110 e o projeto do governo criando a CBS. Eu vou fazer um resumo para vocês de como está a questão política e aí depois eu vou pedir para o Abud fazer um resumo do que nós conversamos ontem sobre a questão técnica, econômica, e depois a Cléria vai falar com relação à questão política, legislativa, o trâmite do processo em si da reforma tributária. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir a audiência pública que teve anteontem, onde o Paulo Guedes ouviu os parlamentares da comissão mista. E lá ficou claro, pelo menos para mim e para o Major Olímpio, que eu conversei com ele, que o governo trouxe essa CBS como uma forma de realmente gerar um pânico no mercado e para que todos os empresários fossem para cima do Congresso para achar solução. Até tem a fala do senador Oriovisto, que é do Paraná, que ele disse que o governo disse que escreveu um livro em 5 capítulos, passou o primeiro capítulo e quer que a gente conclua até o 5º sem ler os capítulos. Por quê? Porque o Paulo Guedes disse, não se preocupem que essa CBS não é definitiva. Ela pode ser 12, 10, 8, 9, vai depender da negociação. E também, no segundo passo, eu passarei algumas coisas em relação à desoneração da folha e outros itens mais. Mas ele não passa nada de concreto para nós. O Major Olímpio fez uma intervenção muito boa, falou do setor de serviços, do impacto que isso gera para nós. E o Abud vai poder explicar mais tecnicamente para vocês. Mas a comissão mista e o governo vão ter que fazer uma salada mista da PEC 45, PEC 110 e da CBS, tentando criar o IVA, que pode ser um IVA dual, que seria o dual. Um encamparia o ICMS e o ISS e o governo redistribuiria esses valores, que seria o IVA único, ou o dual, que daí seria separado a questão do ICMS e ISS para os estados e municípios. Isso vai longe, não vai ser uma questão simples. Nós vamos ter audiências públicas agora em agosto e setembro. Nós estamos brigando para nos inscrever também, para poder falar. Nós estamos trabalhando junto à CNC, que eles estão com o... Eu esqueci de um ex-ministro, né, Maílson da Nóbrega. Até eu falei ontem na reunião, depois eu recordo aqui, eles estão com uma equipe econômica forte, trabalhando para tentar minimizar o impacto da reforma trabalhista. Mas, como eu disse ontem na nossa reunião da Comissão da Reforma Tributária, eu penso e quero compartilhar com os senhores o seguinte: nós estamos numa boa direção. Boa direção que eu digo, com boas ferramentas e trabalhando junto ao subrelator, ao relator e com as outras entidades para poder fortalecer nossas reivindicações. Mas nós temos que ter uma bandeira. O que nós queremos? E nisso, nós chegamos à conclusão ontem com o Abud, e depois ele vai reforçar, é que o fato é que nós não queremos não onerar, nós queremos desonerar. Nós não queremos que se mantenha no mesmo patamar. Para que a gente possa gerar mais emprego, que é o objetivo do governo, nós temos que diminuir essa carga tributária, diminuir o custo final para o cliente, para poder gerar mais contratações e mais empregos. Então, acho que a nossa bandeira não é só não ter aumento, é ao contrário. Além de não ter aumento, é redução do peso tributário sobre a nossa folha de pagamento. Que a nossa folha de pagamento é a base de tudo. É o que pesa mesmo. E tanto num como no outro, na PEC 45, na PEC 110 e na CBS, eles aceitam que se abata o que nós temos de consumo. Mas no setor de segurança privada, o nosso consumo é praticamente zero. O nosso peso é a folha de pagamento. Então, o mínimo que nós poderíamos ter é tirar a folha de pagamento da base de cálculo da tributação. Já reduziria o nosso custo. Mas eu estou falando tudo isso para os senhores
para demonstrar que nós estamos antenados, estamos nos articulando com todos os atores que estão envolvidos no processo. Não podemos dormir no ponto. Nós temos que ter, a Ana vai passar, não sei se já passou para os senhores, a lista de todos os componentes da comissão mista, que até agora continua a mesma, mas eu estava falando com o Pagliuca há pouco, e a princípio o governo também está tentando mudar a comissão, porque sentiu resistência já no relator, e isso, toda essa movimentação a gente tem que acompanhar. Por quê? Porque os componentes da comissão mista são as pessoas que nós temos que trabalhar em cima, principalmente com o relator. Nós temos uma vantagem que o senador Major Olímpio é subrelator, está antenado, está em cima, está ajudando muito. No dia da audiência pública, eu estava conversando com ele por WhatsApp. Ele é super atencioso, companheiro, como sempre, mas ele é um só. Nós precisamos de movimento complexo e geral, mas nós temos que ter claramente o que nós queremos. Então, por isso, nós passamos um resumo para os senhores. Seria interessante que vocês passassem para a área contábil das empresas de vocês, ou do sindicato que tem área contábil, área jurídica, fazer uma análise crítica e fazer uma devolução para que a gente possa tratar junto com o nosso grupo de reforma tributária. O nosso grupo de reforma tributária é praticamente técnica, jurídica, e a Cléria que dá o embasamento legislativo. Nós não abrimos muito, porque já temos muitas informações, elas são informações diversas, e o objetivo do governo, para mim está claro, que ele está fazendo todo o movimento para forçar uma situação para que consiga aprovar o imposto tecnológico, que ele chama de imposto tecnológico. Mas eu estou sentindo assim uma resistência muito grande do presidente da Câmara dos Deputados, que diz que imposto novo nenhum. Mas ele esteve num programa não é mesa redonda, no canal Livre lá, o canal Livre, sei lá o nome, como é que é. Mas ele esteve lá e lá na fala dele ele começou dizendo que é contra, mas ao final ele disse que se houvesse um balanceamento e baixasse a carga tributária, poderia se pensar. Então abriu uma porta, que é onde o governo quer chegar. Só que, por outro lado, a Abud vai alertar vocês também que nós não podemos estar só antenado com a questão da empresa, porque na reforma tributária eles também querem tributar mais o resultado das empresas, grandes fortunas, etc. Então a gente tem que tomar cuidado para não conseguir economizar aqui e perder do outro lado. É essa análise econômica que o Abud está fazendo. É um emaranhado de informações, eu sei que é muita coisa, mas eu vou passar agora a palavra para o Abud, para ele passar um resumo do que nós conversamos ontem da questão técnica. Ele tem algumas ideias. A Cléria também sugeriu uma ideia que está no resumo dos senhores aí, é que como os bancos ficaram nos 5,8%, e lá atrás a nossa alíquota de PIS e COFINS entrou de carona com a Lei 7.102 também nessa área afins, área financeira, seria uma saída para nós tentar pegar carona de novo com as instituições bancárias. Mas mesmo assim nós vamos ter aumento, e não é o que a gente quer. Mas é uma ideia para minimizar o impacto do CBS. Então, Abud, por favor, com a palavra, daí a Ana vai coordenando aí, Ana, inscritos para poder falar. Bom dia a todos. Mais uma vez falando sobre reforma tributária, né? Eu acho que agora nós vamos passar pelo menos uns 3 ou 4 meses seguidos falando sobre isso, né? Na verdade, ontem nós tivemos, como o Jefferson falou, uma reunião interessante para tratar do status da reforma tributária e a relação que ela tem com o nosso segmento. E se nós estamos querendo ter uma vantagem nessa reforma tributária, além da gente impedir a elevação da nossa carga, seria muito interessante que conseguíssemos uma desoneração da folha de pagamento. Então, nós resumimos,
foi enviado o material para todos vocês, aquilo que já está em andamento. E nós temos 3 possibilidades de desoneração que já estão em andamento. Nós temos, por exemplo, na PEC 110, uma proposta de emenda que saiu da Comissão de Reforma Tributária da FenaVice, em Brasília, que é o abatimento dos... Depois de você apurar o IVA que você vai recolher, você poderia abater o INSS e talvez até os outros itens da Seguridade Social diretamente do IVA. Essa proposta está na PEC 110 e teve um aceite preliminar da comissão, ela está lá em análise ainda. A outra proposta que a gente pretende fazer sempre, já tentamos na PEC 110, não foi aceita, é deduzir a nossa mão de obra da base de incidência do novo Imposto sobre o Valor Agregado. Nós já tentamos isso na PEC 45 e na 110, e ao que eu saiba não foram aceitas. E as justificativas são as seguintes, eu já expliquei ontem aí na reunião de ontem e vou reformular novamente. Apesar dessa ser o ideal para nós, é a emenda mais difícil de ser aceita, porque o imposto, o IVA ou o IBS, como o próprio nome diz, é um imposto sobre valor agregado. E a mão de obra direta nossa, o vigilante, é exatamente o valor que nós agregamos ao nosso produto. E a rejeição na PEC 110, dessa emenda na PEC 110 foi exatamente por causa disso. Por isso que a outra forma de colocar a situação, que é o abatimento do INSS do IVA, é uma forma de fazer a desoneração sem tratar da mão de obra. Porque quando você fala que você vai abater a mão de obra da base de incidência do IVA, você abre aquela janela enorme para litígios logo depois que a legislação vier, porque todos os demais setores da economia, indústria, mesmo tendo uma mão de obra bem menor, ela é menor, mas ela é significativa. Eles também vão acionar a justiça para, a minha mão de obra também quero que saia do IVA e assim por diante, entendeu? Então, eu acho essa forma de desonerar, nós temos que tentar. Eu sou favorável a tentar, mas eu acho mais difícil de ser aceito. E uma outra forma que também já está na PEC 110, uma emenda, e a gente deveria fazer na PEC 45 também, é a alíquota diferenciada. Ou seja, na PEC 110, há uma emenda que já foi, inclusive, aceita preliminarmente, ela está lá firme, já foi colocada pelo senador Major Olímpio também, que diz claramente que para bens e serviços intangíveis, a alíquota do IVA deveria ser 30% da alíquota padrão. E é uma proposta que nos interessa, porque se a alíquota, por exemplo, for de 25%, a nossa seria de 7,5%, 30% de 25%. Né? Uma outra forma também de nos ajudar é essa proposta que nós fizemos, eu e o Trevisan, mas que a Cléria melhorou mais ainda, que é da gente embarcar na alíquota, no caso do projeto de lei do governo, ele prevê uma alíquota diferenciada para as instituições financeiras de 5,8%. E nós tínhamos proposto que todas as empresas que tivessem uma participação da mão de obra direta de 50% sobre o preço final ou mais, também tivesse o direito de fazer o uso da alíquota de 5,8%. A Cléria melhorou essa proposta, sugerindo que as empresas reguladas pela Lei 7.102 tivessem também enquadradas na alíquota de 5,8%, o que eu achei uma forma mais inteligente de propor, tal como já foi feito lá no passado para o PIS e para o COFINS cumulativo e não cumulativo, ou seja, quando o Eunício conseguiu para nós, encaixou as empresas reguladas pela Lei 7.102. Então, as empresas reguladas pela Lei 7.102, que são as nossas, fariam uso da alíquota diferenciada de 5,8%. Tá? E, finalmente, uma última forma da gente fazer a desoneração da folha é realmente o governo conseguir emplacar o imposto sobre transações financeiras, esse imposto cujo nome ficou desgraçado aí ao longo do tempo,
Mas vamos esperar que o governo consiga reverter, né? E depois essa fala do Jefferson de que o próprio Rodrigo Maia abriu uma portinha para analisar, quem sabe a gente consiga ajudar a trabalhar a ideia de que o ITF não é nenhum monstro assim, não, é um imposto que muito fácil de ser arrecadado, não tem esforço fiscal nenhum, e dependendo de como ele substituir a nossa folha, pode ser muito interessante. Eu fiquei fazer algumas simulações, não é fácil fazer simulações, porque nós não sabemos em nenhuma das PECs, nós sabemos qual será a alíquota, nós temos que fazer suposições de quanto vai ser a alíquota, nós não sabemos quanto vai ser o ITF, o governo fala de 0,2 a 0,4 e a gente não sabe desses 2,04 se ele vai substituir quanto do INSS. Ele vai substituir os 20%? Provavelmente não. Porque o Raul já nos disse, mais de uma vez, que para substituir os 20% do INSS, no IVA teria que subir 3%. De 3% a 3,5% o IVA teria que ser maior. No caso aí, nós não estamos falando de IVA, nós estamos falando de um ITF. Provavelmente a base é bem mais ampla. Mas mesmo assim, ele acha que teria que ser um percentual bem maior. É complicado isso, porque se você cria um ITF de, por exemplo, 1% hoje é metade da Selic. É um percentual que vai começar a atrapalhar tudo quanto é aplicação financeira. Esse é o aspecto do ITF, entendeu? Então, vai ter um peso significativo sobre a economia, mesmo nas transações financeiras, e o governo vai ter que ser muito hábil na criação de mecanismos para evitar a sonegação ou a monetização da economia, entendeu? Então, essas seriam as formas de aliviar e talvez até de melhorar a nossa condição, porque, por exemplo, em algumas dessas hipóteses, se houver, por exemplo, a autorização do uso da alíquota diferenciada de 30% da alíquota padrão ou de 5,8% no caso do projeto de lei, e ao mesmo tempo também for aprovado o ITF desonerando a folha, nós vamos ter uma situação melhor do que a de hoje. Nós vamos ter um bônus. Nós teríamos uma alíquota baixa de 5,8% e ainda teríamos a desoneração. Aí nós teríamos realmente um bônus, seria uma vantagem em relação à situação atual. E, finalmente, depois de todas essas propostas que significariam um alívio para nós, ou, no mínimo, a manutenção da carga fiscal, existem duas propostas que nós estamos repetindo sempre. Ontem, junto com a Cléria, nós voltamos a repetir, que são as propostas de que todos os nossos clientes, sem exceção, mesmo o governo, mesmo os condomínios, mesmo aqueles clientes que estão no final da cadeia de consumo, aproveitem créditos em cima das nossas faturas, porque isso evita que o custo do nosso serviço aumente para o nosso cliente final, porque ele vai poder aproveitar o imposto que nós recolhemos e deduzir do imposto que ele vai recolher. E a outra proposta que também tem que estar em todas as alternativas de reforma tributária é aquela proposta de garantia jurídica. Diferentemente do que aconteceu com o PIS e COFINS lá em 2003, agora nós estamos falando de uma reforma tributária extremamente ampla. Então, é importante que, tanto no PL quanto nas PECs, fique claro que se houver aumento ou redução do preço em função dos reflexos da reforma, esse aumento ou diminuição seja automaticamente repassado para o preço dos contratos que estão em andamento, para dar uma garantia jurídica e até facilitar politicamente a aprovação da reforma. Eu acho que essa garantia jurídica facilita muito para aprovar politicamente a reforma. Era isso que eu, resumidamente, queria falar para vocês. Agora, para concluir, é o seguinte, eu fiz a exposição aqui das várias propostas de emenda que tem em três alternativas de reforma diferentes. E nós não sabemos qual dela vai vingar. Provavelmente vai ser um misto das três. O ideal, eu ainda acho que o ideal seria nós aguardarmos um pouquinho mais para saber exatamente o que vai acontecer, para que nós possamos fazer uma análise numérica e quantitativa mais fiel daquilo que vai ser a realidade final. Porque nós não temos ideia de qual destas três alternativas
vai saltar na frente, entendeu? E sem saber exatamente qual delas vai, nós estamos ficando, a gente vai fazendo infinitas possibilidades de simulações sem saber exatamente o que queremos, porque nós não sabemos nem aonde ir, nós sabemos qual é o norte que essa reforma vai ter. Eu acho que nós temos que esperar algumas discussões aí adicionais, um pouco mais no debate, para saber qual delas vai sair na frente e qual a linha que vai ser tomada. Por enquanto, era isso, pessoal. Fico à disposição. Obrigado, Abud. A Cléria, por favor. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Presidente? Sim, todos ouvindo. Então, complementando o que o Abud acabou de falar, eu concordo com ele que a gente deve esperar um pouquinho mais, porque, como o presidente falou no início, esses próximos 2 meses, agosto e setembro, é o tempo que a comissão vai ter para fazer as audiências públicas e ouvir todos os setores econômicos, inclusive do setor de serviços, né? Então, nós vamos ter que ver quem é que vai falar pelo setor, pedir um major olímpio ou um deputado, enfim, para fazer o requerimento de audiência pública, incluir a gente lá. E aí, nesse momento, é um momento que a gente vai ter a oportunidade de expor na comissão, né, a questão do setor de serviço de mão de obra intensiva. Esses dois, como está aí no nosso relatório, ficou combinado que esses 2 meses seriam de audiência pública e no início de outubro o relator, né, o deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentaria o seu parecer. Enquanto isso, por tudo que foi dito ontem lá na comissão mista, nesse período, agora agosto, o governo já deve encaminhar mais 1 ou 2 propostas que serão agregadas, também como a Abud falou, a ideia do relator é agregar todas essas propostas que vão vir do governo, que ele foi muito cobrado, né, o ministro, para mandar logo as outras propostas, porque não tem sentido aprovar um imposto, por exemplo, a CBS, e aumentar a tarifa 12%, onde os senadores falaram lá, tem empresas pagando 3,65, outras 9 e pouco, aí passar para 12, sem que ele envie o projeto da desoneração da folha, que, a meu ver, é o projeto mais simples de passar no Congresso, porque se o governo concorda com a desoneração da folha, né, então esse não teria nenhum problema. Tem problema aprovar uma CBS maior sem que ele mande a desoneração da folha. Ele colocou lá que vai mandar, acho que primeiro a do imposto de renda, e ele está condicionando, né, uma forma de compensação para mandar a desoneração da folha. Foi isso que o ministro, assim, ele não tem como desonerar sem também criar uma outra fonte, porque ele quer manter a mesma arrecadação, não quer aumentar impostos, foi o que ele disse ontem. Mas ele quer manter, claro, né, todo governo quer manter ou aumentar a arrecadação. Mas o relator tem se posicionado contra, assim como o presidente da Câmara, que os dois são bem alinhados, né, o Aguinaldo Ribeiro com o presidente da Câmara, contrário a qualquer novo imposto. Mas o que eu acho que, nesse momento, o que a gente pode fazer, porque para as 2 PECs não está aberto prazo para emendas. Nós já apresentamos as nossas emendas, tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, como o Abud também acabou de falar aí, da questão da retirada, né, da tributação, da compensação. Eu até queria lembrar para vocês aqui o texto dessa emenda, caso vocês não estão lembrando, porque já tem alguns meses, né? Que ela altera lá o inciso 2º do parágrafo 7º, dizendo que será não cumulativo, compensando-se o imposto devido em cada operação, com aquele incidente nas etapas anteriores, sendo que, no caso do serviço contínuo de prevalência de mão de obra sobre os custos, serão objetos de compensação
os tributos incidentes sobre a folha de pagamento. Então, essa foi a emenda que a gente também discutiu ontem, que naquela reunião que FEBRAC, FENAVIST, SEBRASC, que se definiu que essa seria a emenda do setor de serviço. Então, nós apresentamos na PEC 45 e na PEC 110. Agora, com a nova proposta do governo da CBS, e que com certeza onera, o que nós poderíamos fazer é que daqui a pouco vai abrir o prazo para emenda no projeto de lei ordinária que o governo mandou, que é o 3887, que deverá ser o relator, o também deputado Aguinaldo Ribeiro. Aí nós apresentaríamos uma emenda. Ontem a gente tratou especificamente do setor de segurança privada, que a gente se encaixaria no capítulo das instituições financeiras e afins, onde incluiríamos todas as empresas, que aí a gente pega todo o leque das empresas que estão na Lei 7.102, na exceção do imposto da taxa de 5,8% da CBS. E eu penso que, assim, a gente já não teria o impacto dos 12%, né? Eu acho que até que o relator pode acatar bem, porque nós já estávamos nessa alíquota, e logo em seguida trabalhar a desoneração da folha, que me parece que é um projeto que o governo realmente tem interesse e vai mandar, até por causa da pandemia, para tentar ajudar, para criar mais emprego. Esse é o discurso, né? Então, eu acho que a gente se encaixaria bem nessa proposta aí e apresentaríamos essa emenda de pronto. Tudo isso vai ficar nas mãos do deputado Aguinaldo, né? E aí, eu acho que até a nossa audiência pública a gente já teria apresentado essa emenda e discutiríamos todas as emendas, tanto nas PECs, que vai ser um texto só, único, das duas PECs, aprovado na comissão especial, como eu falei, talvez no início de outubro, e que depois vai a plenário primeiro da Câmara, em duas votações, primeiro e segundo turno, e aprovado na Câmara vai para o Senado, aí seguindo o rito normal de tramitação de PEC, que é como a Constituição exige, né? E o regimento também. Então, aí, aprovado na Câmara, seria aprovado no Senado da mesma forma, em 2 turnos, se não houver alteração, porque deveria ser um texto de consenso, aí promulgação. Já o projeto de lei da CBS, se a CBS não for incluída lá na proposta do relator nas PECs, ela vai ser votada separadamente, como está aí um projeto de lei ordinária. Da mesma forma, nós poderíamos trabalhar a nossa emenda, né? E depois a desoneração. Eu acho que aí o impacto seria bem menor. Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida ou se eu esqueci de algum detalhe, a gente pode falar em seguida. Obrigada, presidente. Ok? Tá inscrito apenas o seu Renato Fortuna. Assim que o meu presidente autorizar, eu vou falar. Está na ordem, você manda bala. Falar? Ô, presidente, eu concordo muito com você quando você falou que nós temos que lutar por uma redução. Mas, no primeiro momento, o que eu consigo enxergar? Eu acho que a redução é uma coisa quase que impossível, onde o governo perdeu muita arrecadação, teve um gasto muito alto. E nessa diferença, igual, por exemplo, dos setores, é o caso, por exemplo, na FEBRAC e na FENAVIST, há uma diferença das empresas no recolhimento, uma 3,65, outra 9,25. Então, eu acho, sim, nós temos que trabalhar na desoneração da folha e tomar muito cuidado de não ficar esperando muito, não. Nós temos que estar mais atento ao governo, porque quando a gente vê, ele já solta a reforma dele, tentar alguma coisa antes para já não soltar tanto igual soltou, por exemplo, o 12. Olha bem, quanto que teria um cálculo que a gente não sabe, por exemplo, será que a parte de vale transporte poderia entrar nos descontos? Porque eles não vão estar no IBS, então a gente não sabe se isso vai acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado para fazer esse cálculo bem, para evitar que a gente tenha aumento, porque se a gente conseguir, pelo menos, manter, está muito bom. Então, porque eu não acredito assim numa redução no atual momento, não.
O que a gente poderia ganhar seria na simplificação, que eles falam que uma média de... O Brasil é 1.500 tantas horas para recolher os impostos, enquanto a maioria dos países são na faixa de 500, 600. E evitar aquelas ações que todo mundo... Você não sabe se você recolher o seu piso e confis, se ele está certo. De uma hora para outra, aí, com essas 5.000 portarias, leis que tem lá dentro, você não sabe se está correto, se um fiscal pode chegar na sua empresa e te aplicar uma multa. Então, só dessa simplificação, eu acho que a gente já teria um ganho e teria essa certeza jurídica. Então, nós temos que estar aí, eles têm um pensamento que o setor de serviço paga pouco tributo. Se você for pensar bem, eles não estão errados. O setor de serviço paga pouco, não é pouco tributo, mas em comparação com os outros setores, ele paga. Não o setor intensivo de mão de obra. Porque se você for, olha os outros quanto estão pagando aí. Tem setores aí que eles estão pagando 3,65 e tem a folha desonerada. Já tem essa benéfice aí, né? Então, se você for ver, o banco paga menos. Quer dizer, esses setores todos aí da área da informática e tudo, setor que tem pouca mão de obra intensiva, está pagando menos mesmo. Não está pagando o imposto alto, não. Quem paga o imposto alto é a mão de obra intensiva. Por isso, nós temos que estar sempre juntos, lutando aí unidos, para mostrar uma força maior, a influência maior e a gente conseguir, pelo menos, na pior das hipóteses, manter no mesmo patamar. É só isso que eu queria dizer. Obrigado. Bom, não tem mais ninguém inscrito, mas a palavra está com o senhor, presidente. Bom, senhores, então, na realidade, nós queríamos só comunicar como estão o andamento dos trabalhos para a reforma tributária. Encaminhamos o material para os senhores, peço que analisem, reportem a Ana, que ela está centralizando as informações, para que ela distribua para os nossos técnicos. E assim nós vamos fazendo os outros movimentos políticos. Nós temos conversado com o Renato, temos conversado com a CNC, com todo o setor de serviço, para ver como nós vamos andar e como andaremos a área de segurança, porque nós temos uma diferença de alíquota grande. Lógico que nós vamos lutar para que todos consigam, onde tem mão de obra contínua, a gente consiga um trabalho uniforme. Mas, se porventura a saída for, como a Cléria sugeriu ali, levar a Lei 7.102 como afins da área financeira, seria uma solução. Então, nós temos que pensar no todo, mas temos que pensar também na categoria específica, que ela tem algumas diferenças de alíquota. Se não tiver mais nenhum inscrito, eu vou, então, agradecer a presença de todos. Assim que nós tivermos novas informações, convocaremos os senhores novamente. E eu acho que essa ferramenta aqui agora é uma ferramenta muito rápida e direta. Nós podemos passar as informações com mais constância e também receber dos senhores o que puder para somar nos trabalhos que estamos realizando.